Ora viva, muito boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Debate Girassol. Hoje, 11 de novembro, uma data histórica para o nosso país. Estamos a celebrar os 49 anos de independência e hoje vamos olhar para a proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2025, uma proposta que prevê receitas e despesas estimadas em 34,6 bilhões de kwanzas, um aumento de 28,6% face aos 24,7 bilhões que foram definidos para este ano. O principal instrumento de gestão do país que vai à discussão e votação na Generalidade da Assembleia Nacional na quinta-feira estima uma taxa de inflação na ordem dos 16,6% e um crescimento do Produto Interno Bruto de 4,14%. O painel de hoje é composto por Jones Dembo, chefe do Departamento de Política, Normas e Processamento Orçamental da Direção Nacional do Orçamento do Estado. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Iracelma. Boa noite, extensiva aos colegas de painel. Boa noite também aos telespectadores. Está conosco também Bongo Manuel, técnico sénior da Direção Nacional do Orçamento do Estado. Boa noite, Iracelma. Boa noite, colegas do painel e extensivo aos telespectadores. Conosco também o economista Pedro Coassa. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Junta-se a nós também Afonso Malaca, que também é economista. Boa noite, Iracelma. Boa noite, colegas de painel e aos telespectadores em casa. Apresentados já que estão os nossos convidados nesta edição, vamos começar o debate. O relatório de fundamentação da proposta do Orçamento Geral do Estado tem como tema mais rendimento, mais segurança alimentar e economia, mais no social e mais robustez das finanças públicas. A minha questão é a seguinte: o que é que se quer alcançar com este orçamento? Qual é o objetivo? E esta pergunta vai para Bongo Manuel e Jones Dembo. Obrigado, Iracelma, pela questão colocada e permita-nos, portanto, apresentar alguns esclarecimentos sobre o Orçamento Geral do Estado para 2025. Este que é um orçamento avaliado, que foi muito bem referido, em 34,6 bilhões de kwanzas e define fundamentalmente 4 prioridades. Uma das principais prioridades é a valorização do poder de compra das famílias e a defesa dos rendimentos mais vulneráveis. E aqui permita-nos dar uma contextualização deste processo. Eu penso que todos estamos aqui presentes, assistimos às medidas que foram implementadas ao longo do presente exercício econômico, no âmbito da valorização do poder de compra das famílias, em que, além do incremento de 5% do salário da função pública que nós observamos, também observamos a aprovação de um conjunto de suplementos para as carreiras mais baixas da função pública. Hoje por hoje não temos funcionários públicos na administração pública a oferirem rendimentos abaixo de 100 mil kwanzas. Também tivemos uma atualização das pensões dos antigos combatentes e deficientes de guerra, na ordem de aproximadamente 142%, e tudo isso visa, naturalmente, garantir uma reposição gradual do poder de compra dos agentes econômicos. Além disso, tivemos também, para a carreira de docência e investigação, a aprovação do suplemento remuneratório na ordem de 100% do salário base. E para 2025, nós estamos a prever um aumento de 25% dos salários dos funcionários públicos. E já vamos falar sobre este assunto, já vamos chegar aí. Olhando para aquilo que foi dito por Jones Dembo, Afonso Malaca, qual é a vossa visão enquanto economista deste Orçamento Geral do Estado? É um orçamento realista? Boa noite novamente. Eu penso que os orçamentos gerais do Estado, como instrumento, o principal instrumento de gestão do Estado, ele normalmente prevê aquilo que é do Executivo. Eu penso que o Executivo aqui faz um aumento significativo em termos de dotação e previsões macroeconómicas sobre a economia de Angola, mas é preciso nós não nos esquecermos que aquilo que é realismo prático, nós continuamos com dificuldades em termos de arrecadação de receitas. Nós temos um grande desafio que é melhorar a nossa base tributária, porque o Executivo, por si só, tem um grande desafio de alargar cada vez mais a base tributária.
Esse orçamento, se tiver que dizer que ele não é realista, não, ele é a visão do Executivo. Normalmente o orçamento ilustra aquilo que é a visão do Executivo. Mas enquanto economista, qual é a sua visão? Eu penso que, enquanto economista, há muitos pressupostos que foram ditos, e eu já vi a locução da ministra na imprensa, e a ministra mostra aquilo que são os caminhos que poderiam ser os caminhos que sustentam esse orçamento. Como economista, acho que ele é muito desafiante. É desafiante porque, se nós olharmos para o orçamento de 2024, nós conseguimos ver que ele não foi executado plenamente por causa das dificuldades que o país foi vivendo. E olhar para o orçamento de 2025 como um orçamento que aumenta aquilo que é o alargamento em termos de despesas e receitas, eu penso que é um grande desafio que foi lançado aqui pelo Executivo, pelos empresários e pelos angolanos, reconhecendo os ganhos que foram feitos, que disse já o chefe de departamento do orçamento, que houve realmente muitos aumentos durante o ano de 2024. Agora, é preciso sabermos todos se é sustentável isso no longo prazo. E o grande desafio aqui é sustentabilidade dessas despesas que foram aumentando e aquilo que é a previsão macroeconómica do orçamento. Então, se tivesse que fazer uma avaliação, é desafiante. Desafiante, diz Afonso Malaca. Pedro Quassa, enquanto economista, anda na mesma direção ou tem uma outra visão sobre este Orçamento Geral do Estado? Bem, inicialmente, a proposta do Orçamento do Estado, né, que o Governo agora vai apresentar, ou melhor, apresentou ao Parlamento, eu penso que traz um conjunto de aspectos positivos que precisam de ser elencados, a começar, conforme referenciado há pouco tempo, não é? A questão associada à valorização do salário mínimo, sobretudo no que toca ao pessoal do funcionalismo público. Apesar de, do ponto de vista daquilo que são os pressupostos macroeconômicos, este aumento não deveria limitar-se tão somente aos servidores públicos, e sim para a economia como um todo. No entanto, entende-se esta medida considerando aquilo que é a realidade macroeconômica que o país enfrenta. Portanto, este é um ponto positivo. A grande dificuldade que se coloca, e é preciso que num futuro de ao menos no curto ou médio prazo, consiga-se reverter isto, tem muito a ver com o fato de grande parte da fatia do orçamento, não é, ir para o serviço da dívida pública. Isto tem uma implicação fundamental quando se analisa as projeções do crescimento de qualquer economia, no sentido de que uma dívida pública elevada, apesar de a dívida angolana ser até o momento sustentável, não é? Ela compromete o crescimento no longo prazo, no sentido de que, falando especificamente da componente da dívida interna, não é? O governo, ao recorrer, por exemplo, ao mercado para poder financiar o déficit orçamentário, o governo, até certo ponto, está a concorrer com o setor privado na captação de recursos que, de uma forma ou de outra, poderiam ser destinados para financiar a atividade econômica. Isto por um lado. Por outro lado, o governo também pode ter problemas quando se endivida em demasia, isto é, no campo especificamente da dívida interna, não é? Na medida em que, quando o orçamento destina grande parte da sua fatia para o pagamento dos juros da dívida, isto significa dizer que compromete a capacidade dos governos de poderem, portanto, alocar recursos significativos para setores fundamentais, como infraestrutura, saúde e educação, que garantem um crescimento sustentado no longo prazo. Isto do ponto de vista daquilo que são os pressupostos macroeconômicos. Mas quando a gente olha para a realidade angolana, nós vemos que, apesar de Angola estar a passar por um aperto fiscal, nós vemos que o governo angolano, em momento nenhum, pelo menos até o momento, conseguiu entrar em calota, ou seja, em moratória. Consegue pagar regularmente, não é, os seus compromissos, tanto ao nível interno quanto internacional, e consegue, surpreendentemente, manter o gasto, sobretudo em infraestrutura, o que é muito positivo para a retomada do crescimento. Muito bem, Pedro Quassa. Bongo Manuel, o Pedro Quassa trouxe aqui uma questão da dívida, o peso do serviço da dívida, que ainda está em mais de 50% daquilo que são as nossas despesas no Orçamento Geral do Estado, o que continua a constituir um desafio para o Executivo. Bem, a questão da dívida, nós precisamos entender que a dívida pública em si, ela não é má, não é? Porque todas as nações do mundo endividam-se. Nações como Estados Unidos,
Japão, inclusive até a própria China, elas recorrem ao financiamento interno como externo, não é? Mas para a nossa realidade, quais são os benefícios? Não sendo má, para a nossa realidade, no nosso contexto, quais são os benefícios? O Orçamento Geral do Estado ele precisa ser financiado e nós temos que partir do princípio que existem várias fontes de financiamento. Aqui, primeiro, nós temos as receitas fiscais. Estamos a falar dos impostos, petrolífero e não petrolífero, das taxas e também temos a componente de financiamento. E aqui, podendo fazer recurso quer ao endividamento interno como ao endividamento externo. O problema em si, conforme eu dizia, não está no financiamento, ou recurso ao financiamento. Onde é que está o problema? É necessário fazer recurso ao financiamento, não é? Mas a questão é a estrutura do financiamento, a composição do financiamento. E ele tocou num ponto muito importante, que é a questão da sustentabilidade. Desde que se garanta que a dívida seja sustentável e o financiamento seja usado para a implementação de projetos que promovam crescimento no médio prazo, o endividamento não é problema. A nossa dívida continua a ser sustentável? A nossa dívida é sustentável. A nossa dívida é sustentável. Se nós repararmos, já por vários anos nós continuamos a ter saldos primários superavitários. Se olharmos para os próprios fluxos que influenciam a dívida, estamos a falar do diferencial, por exemplo, da taxa de juros e o crescimento econômico, e também a questão da depreciação cambial, não é? Quando nós analisamos esses fatores todos, combinado também com a análise de indicadores de liquidez e de solvabilidade, não é? Fazendo esse resumo todo, nós chegamos à conclusão que a nossa dívida é sustentável. E essa conclusão não é só dos especialistas angolanos, inclusive de instituições internacionais. A dívida angolana, não é avaliada pelas agências internacionais, agências de rating, a Moody's, a Fitch, a S&P, o próprio FMI faz a avaliação da nossa dívida. Lembrando que nós saímos há pouco tempo, 2021, de um acordo de financiamento ampliado. O FMI até agora faz o acompanhamento da nossa capacidade de fazer face, não é, ao endividamento que nós tivemos. E se ainda até agora conseguimos recorrer ao mercado, quer interno como externo, isso demonstra confiança e demonstra a capacidade de nós fazermos face também ao serviço da dívida. Então, isso significa que os operadores econômicos, os credores, não é, têm confiança quanto à capacidade presente e futura do Estado em honrar com os compromissos da dívida. Só para complementar o que ele está dizendo, na verdade isto é certo, a dívida angolana ela é sustentável. E existe também um outro aspecto que, quando a gente faz análises, é muito comum as pessoas acharem que o governo deveria cortar gastos. Isto faz sentido do ponto de vista dos pressupostos macroeconômicos, mas quando a gente olha para, portanto, a conjuntura factual, nós vemos que Angola, sendo um país de renda média baixa, portanto um país pobre, não é enquadrado nos países em desenvolvimento de renda média baixa, não pode se dar ao luxo de cortar assim despesas de uma forma que não seja assim muito bem pensada. A Angola não é, ou seja, é diferente, por exemplo, de economias avançadas como a Alemanha, a Noruega, que já alcançaram um certo nível de desenvolvimento e, portanto, já ultrapassaram um conjunto de carências sociais que países africanos, por exemplo, ainda enfrentam, como Angola. Portanto... Mas nós ainda continuamos a enfrentar alguns problemas básicos. Sim, daí que é necessário, daí que é muito necessário continuar-se a fazer certos gastos, sobretudo no campo social e no campo da educação, da saúde e do investimento em infraestrutura. Isto é muito importante porque é isto que vai poder assegurar o crescimento do país, tanto no curto prazo, através, portanto, do reaquecimento da demanda, quanto no longo prazo, através da criação de toda uma plataforma estrutural que possa permitir, portanto, a operacionalização, não é, do investimento privado. Isto é muito importante. Mas neste orçamento, por exemplo, foram feitos alguns cortes em certas
de algumas regalias a algumas entidades. Esta questão não é tida aqui, fala que não há necessidade de fazermos corte em certos setores, mas especialistas falam da necessidade de se fazer alguns cortes para dar sustentabilidade às nossas finanças públicas. Afonso Malaca, quer comentar? Sim, e eu, se não me desse a palavra, eu estava a pedir a palavra que era para fazer mesmo um contributo. Eu penso que o termo aqui não é que não seja necessário cortar despesa. Há necessidade, porque a questão das despesas não é um problema só de especialistas. Há reconhecimento tácito por parte da ministra, sempre que faz apresentações, da qualidade da despesa. Significa dizer que nós temos que fazer despesa, o Estado tem que fazer despesa, o Executivo que tem a visão e tem o objetivo de... Agora, é preciso nós qualificarmos as despesas. É claro que uma despesa num setor social que se justifique, ela é necessária. Mas se for uma despesa que não se justifique, por exemplo, aumento de viaturas, nós hoje temos uma informação, por exemplo, que o Executivo tem um parque de viaturas muito alargado. Será que interessa, em vez de trazermos o efeito, começarmos a bater as viaturas que já existem, no sentido de diminuir essa despesa para o Estado, no sentido de quando adquirirmos as novas viaturas, temos um controle melhor? Então, o que está aqui em causa não é fazer só despesa, é a qualidade da despesa que é fundamental. Agora, eu penso que esse orçamento traz aqui algumas inovações e essas inovações é que serão determinantes para a qualidade do orçamento, porque não basta nós termos um orçamento que temos cerca de 34,6 bilhões de kwanzas e com rúbricas muito bem definidas, mas depois a execução é fundamental. Porque qualquer orçamento que nós tivemos aqui, a qualidade da despesa é fundamental, a execução em si do próprio orçamento é fundamental, porque nós não podemos ter, por exemplo, num setor qualquer do orçamento, vamos supor que é um setor social, em que nós temos uma margem, por exemplo, de 100%, que corresponde a 5%, 6% do orçamento. E no ato de execução nós não conseguimos executar sequer 50% daquilo que estava programado. Significa dizer que acaba por não atingirmos o objetivo macro que foi estipulado. Se nós dizemos, mas porquê? Isto, daí eu ter dito do grande desafio. O primeiro grande desafio é receitas. É preciso nós entendermos que no orçamento, quando nós fizemos um orçamento, não está estipulado que já existe esse dinheiro. São previsões. Por exemplo, este orçamento prevê o orçamento corrente é de 24 bilhões de kwanzas. Agora, 2025, 34 bilhões de kwanzas. Um aumento de cerca de 10 bilhões de kwanzas. O que é que terá impulsionado este aumento? E se há condições de arrecadação de receitas para... num cenário em que os empresários queixam-se, reclamam da mão pesada do fisco e dizem-se asfixiados. Daí eu ter dito que, no meu entender, como economista, é um desafio. O Executivo colocou-se nesse desafio. Eu fui ouvindo durante a caminhada aquilo que era o que disse a ministra. A ministra disse o seguinte, dos 34,6 bilhões, 10 bilhões vinham do setor dos petróleos, que é aquilo que é a arrecadação petrolífera. Tinha uma parte que veio aquilo que era o endividamento, cerca de 14 bilhões. E tinha uma outra parte que vinha das receitas não petrolíferas. Quer dizer que estava tudo muito bem delineado em termos de programação financeira. Agora, e é ajustável para a nossa realidade? Eu penso que na visão macroeconómica do próprio Executivo, há aqui aspectos que impulsionam o Executivo a fazer um orçamento com esta visão. Respeita-se. Agora, a execução prática é que vai ser o grande desafio. Daí eu ter dito que é o grande desafio. O grande desafio é, como disse, os empresários todos os dias e o próprio Executivo, de formas a incentivar alguns setores da nossa economia, vai reduzir alguma carga fiscal para alguns produtos específicos. Significa dizer que aquilo que era arrecadação nestes produtos, a partir do momento em que o Executivo vai diminuir também o encaixe financeiro. Vai tentar canalizar através de outros setores, como o turismo e outros setores, cultura, outros setores da vida econômica do país, a ver se esses setores consigam aqui trazer um outro impulso em termos de arrecadação e contribuições efetivas. Quer dizer, aqui mas a quem recai a responsabilidade da má execução orçamental? Mas aqui a questão... Se me permitir. Pronto, eu queria só contribuir aqui ao tema que o meu colega do painel referiu sobre a qualidade da despesa. De facto, é um tema muito importante e consta também entre as prioridades deste orçamento o fortalecimento das finanças públicas. E a melhoria da qualidade da despesa é um tema que vem sendo debatido já há algum tempo. E como é que vamos chegar a este fortalecimento das finanças públicas? Naturalmente, por duas vias, né? Quer do lado das receitas, a necessidade desse alargamento da base tributária
fortalecendo sobretudo a arrecadação fiscal não petrolífera, que deve ser, na verdade, o motor de crescimento do nosso orçamento. Mas à instância eu também perguntei como é que se vai arrecadar receitas no contexto em que nos encontramos, os empresários. Se me permite só comentar o que ele permite. está dizendo. Normalmente, quando os governos fazem as projeções de um orçamento, levam em conta não apenas o cenário doméstico, mas também o cenário internacional. E, sobretudo, no contexto de um país em desenvolvimento, há impactos significativos daquilo que acontece no contexto, portanto, externo. No momento, por exemplo, analisando aquilo que são as receitas petrolíferas, com a eleição, por exemplo, de Donald Trump nos Estados Unidos da América, a probabilidade de o preço do petróleo no mercado internacional vir a subir pelo seguinte: os republicanos são herdeiros da tradição mais liberal no que toca à economia. Portanto, as promessas que Trump vinha fazendo durante a campanha, não é, de poder fazer um ajuste fiscal que visa reduzir, por exemplo, um conjunto amplo de impostos, deve impulsionar a demanda americana e, consequentemente, a inflação americana. Quando isso acontece, isto leva a um reaquecimento da economia americana e, como a gente sabe, a China e os Estados Unidos da América são os principais consumidores de commodities energéticas ao nível do mundo. Portanto, quando se tem uma economia americana ou quando as perspectivas da economia americana apontam para um aquecimento do consumo e, consequentemente, um reaquecimento da atividade econômica, isto leva a que a demanda pelo petróleo no mercado internacional também suba, o que acaba por beneficiar também aqueles países, portanto, o produtor desta commodity energética. Visto deste ponto de vista, as perspectivas são positivas. Agora, no campo doméstico, quando se fala, por exemplo, da ampliação da base tributária, aí a história torna-se um pouco mais complicada no sentido de que a eficácia da política governamental, tanto em perspectiva fiscal quanto em perspectiva monetária, tem muito a ver também com aquilo que é a formatação, não é, da própria estrutura produtiva, o que até certo ponto compromete, não é, a eficácia dessas políticas nos países, sobretudo da África Sul do Saara, tem muito a ver com o fato de uma parcela significativa do mercado ser informal. E isto faz com que os governos percam, não é, uma certa arrecadação significativa no que toca às contas públicas. Pronto, eu ia... Bom, Manuel, queria comentar. Exatamente. A questão levantada pelo colega aqui do painel é mais ou menos relacionada ao realismo da receita. Mas se nós formos fazer uma análise desse OGE em vigor 2024, nós podemos constatar que a nível da receita, o desempenho, pelo menos a perspectiva para até o final deste ano, é de um desempenho acima, não é, daquilo que foi programado em sede do OGE 2024, quer do lado da receita petrolífera, não é? Nós aqui observamos um preço do petróleo bem acima daquilo que foi programado no OGE 2024, quer aqui a receita petrolífera, tanto pelo fator preço como pelo fator produção. A produção petrolífera também, pelo menos da perspectiva de FE, está acima daquilo que foi projetado no OGE 2024. E quanto à arrecadação de impostos? E também por essa via, aqui a receita petrolífera, não é, através dos impostos petrolíferos e também dos impostos não petrolíferos. Ou seja, de um modo geral, pode-se notar claramente que a programação da receita, não é, por regra, tem estado em linha, ou seja, a execução da receita, por regra, tem estado em linha com aquilo que é programado. E em algumas situações como esta, desse caso particular, não é, do ano 2024, e também temos dos outros anos, a receita tem estado acima daquilo que tem sido programado, o que naturalmente reforça, não é, a premissa de que o orçamento geral, quer 2024, quer dos outros, quer do 2025, agora que nós aqui debatemos, né, tem os seus fundamentos assentes no realismo, quer da conjuntura econômica nacional, como da conjuntura econômica internacional. Está a dizer que estava aqui um superávit?
Não estou a dizer sobre a questão de um superávit, porque a definição de saldo fiscal, não é, que vai determinar superávit ou déficit, depende de vários fatores. Aqui em particular, vários fatores. Vou dar um exemplo. Nós temos, tal como nós temos receitas que são impactadas por fatores externos, como o preço do petróleo, a questão cambial, depreciação, por exemplo, nós também temos rubricas de despesas que são impactadas por variáveis como esta, por um lado. Por outro lado, só para este ano em particular, hoje é 2024 em particular, não é? Nós constatamos, por exemplo, a nível da despesa de investimento público, não é? Um incremento dessa despesa face àquilo que foi programado em sede do OGE 2024. Isso por conta também de vários desembolsos, né, que esses projetos foram tendo e, naturalmente, aumentando assim a despesa despesa fiscal, não é? Portanto, embora aqui é bom aqui que se sublinhe, em termos global não significa com esse aumento da despesa que haja naturalmente a extrapolação do limite daquela que foi a despesa aprovada pela Assembleia Nacional, porque há uma compensação por via de outras categorias da despesa. Espera-se que a inflação em 2025 seja mais baixa, isto na ordem dos 16,6%. No mundo com tantas incertezas e que, se olharmos, atualmente temos uma inflação de 30%, o Executivo espera, nesta altura, uma inflação na ordem dos 23,4%. Estamos a pouco menos de 2 meses para o fim de 2024. Como é que como é possível olhar para 2025 com tanto otimismo, olhando para aquilo que é a realidade atual? Bem, a questão da inflação, a inflação que nós estamos a observar em Angola depende de vários fatores. Vários eventos dos exercícios anteriores que têm impactado, que era, além dos aspectos estruturais, tem impactado a inflação. Aqui, em particular, nós tivemos, por exemplo, ajustamento do preço dos combustíveis, não é? E nós sabemos o impacto que isso tem sobre a nossa estrutura de custo. Em linha com isso, tivemos também o aumento dos serviços de táxi coletivo, não é? Fora também a questão da depreciação cambial. Como sabe, a nossa economia, a estrutura da nossa economia ainda é bastante importadora, sobretudo dos produtos da cesta básica, o que faz com que nós tenhamos muita pressão sobre a divisa. E como é que vamos chegar aos 16,6% em 2025? Esses elementos que eu acabei de mencionar são choques. E os choques tendem a suavizar ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Para 2025, nós aqui temos vários fatores. Primeiro, se nós olharmos para o contexto econômico internacional, nós conseguimos notar claramente que a tendência de inflação é de queda. Tanto o FMI prevê uma tendência de desaceleração de preços a nível internacional, tanto é que já há discursos e debates, inclusive, em termos de flexibilização da política monetária internacional. Muito bem, um bom Manuel é isto. Afonso Malaca, concorda com isto? E se é possível sonharmos, olharmos para 2025 com tanto otimismo? Os pressupostos que o Executivo usou para a avaliação, para a projeção do novo Orçamento Geral do Estado, eu reitero que são muito otimistas na visão do Executivo, mas continua a ser um grande desafio. E a inflação é um destes casos. Nós temos hoje inflação oficial, se olharmos para aquilo que é a cotação do Banco Nacional de Angola, muito acima do que foi colocado agora. E cogitarmos uma inflação no ano de 2025 até 16%, acaba por ser muito otimismo. Muito otimista. Mas nós temos que trabalhar todos para esse pressuposto. Há aqui um grande pressuposto que é discutido todos os dias. Um país, uma economia como a nossa, que é muito dependente de alguns dos fatores que foram ditos aqui pelo colega, e tendo em atenção
a nossa capacidade interna de produção, que vai melhorando, aqui é um facto, vai melhorando, mas ainda assim fica muito aquém. A nossa necessidade constante de importação é um choque. E esse choque não vai passar tão cedo enquanto nós não continuarmos, não melhorarmos aquilo que é a parte inversa, que é trabalharmos cada vez mais na produção. E olhar para uma taxa de inflação com um percentual de 16%, é claro que há aqui otimismo por parte do Executivo, reconhecendo que o problema inflacionário não é um problema específico de Angola. Até aquelas economias mais estáveis hoje têm problemas, mas elas têm alguns instrumentos que ajudam em grande medida a evitar esses choques. Por exemplo, são estes instrumentos que nós não dispomos em algum momento. Por exemplo, a economia da zona euro e americana, que são duas economias que têm moedas muito fortes, que são das moedas mais usadas internacionalmente em termos de transações, eles conseguem usar instrumentos internos que pressionam em grande medida para a diminuição da inflação. No nosso caso, o choque externo está muito alicerçado muitas vezes à questão da inflação, porque a maior parte do empresário nacional tem muita preocupação em obter divisas para a sua importação. E aquilo que é a estrutura de preços que nós colocamos depois no mercado nacional é muito alicerçado ao valor das divisas. Isso, por si só, já cria pressão para o valor da inflação. Agora, nós temos que olhar aqui pelo otimismo em si que foi colocado por parte do Executivo. E penso que aqui há pressupostos que podem ajudar, sim, mas todos eles vão sempre depender de fatores internos e externos e aquilo que é a capacidade em si do Executivo de ter atenção a estes fatores. Se me permite, Iracema, contribuir aqui com o que o meu colega acabou de referir, que vai depender sobretudo da questão de fatores internos e externos. E aqui, se nós olharmos para a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025, o próprio Executivo elenca várias medidas que vão permitir, de certa forma, contribuir para suavizar o preço em 2025. Falamos aqui de uma inflação de 16%, mas penso que é 19%, de acordo com o relatório de fundamentação, com a estimativa de fecho deste ano de 26%. Mas em 2025, a inflação vai continuar a ser um desafio do Banco Nacional de Angola, não é? E, entretanto, haverá necessidade de uma coordenação entre a política fiscal e a política monetária, no sentido de garantir a meta que está prevista no orçamento, que é de 19%. A nível fiscal, o Executivo compromete-se, por um lado, a garantir o reforço da segurança alimentar, porque é uma das principais fontes da inflação em Angola, que é a importação. Portanto, a importação, a alta dependência do país, as importações, coloca o país a alta volatilidade dos preços no mercado internacionais. Portanto, o país vai reforçar a segurança alimentar por via da atribuição de uma linha de crédito de 15 mil milhões de kwanza para fomento do setor produtivo, por um lado. E isto necessariamente vai beneficiar as pequenas cooperativas, associações produtivas, não é? Aquelas que estão mais associadas na cadeia de valor. Por um lado, também temos aqui um pacote financeiro de garantia de 1,46 bilhões de kwanzas. Mas esta linha de crédito de 15 mil milhões de kwanzas vai ser disponibilizada pelo Executivo, isto que prevê o Orçamento Geral do Estado, está muito abaixo daquilo que foi disponibilizado no ano passado. Acha que esses 15 mil milhões serão suficientes para a concessão de crédito para o setor produtivo? 15 mil milhões é uma das medidas que o orçamento prevê, não é? Mas é este suficiente? orçamento, claro, naturalmente que não é suficiente. Nós temos outras necessidades a nível do país. Mas aqui reitero que existem outras medidas que o próprio orçamento prevê. Houve um reforço substancial dos setores que estão muito engajados na segurança alimentar. A dotação orçamental desses setores aumentou substancialmente, sobretudo para a questão das infraestruturas. Que setores são estes, só para... Está-me a referir, por exemplo, ao Ministério da Agricultura, que viu o seu orçamento aumentar em mais de 200%. O Ministério das Pescas, que viu o seu orçamento aumentar em mais de 1000%. Portanto, todas essas medidas vêm, de certa forma, a ajudar aquilo que são as medidas de reforço da segurança alimentar. Só para complementar, ainda voltando na questão associada à inflação, tendo em conta o seu papel, né, quando se pensa nos mecanismos de arrecadação tributária, e isto é muito importante para poder se concretizar a consecução daquilo que são os objetivos do orçamento, né, apresentado ao Parlamento. Ele é um aspecto muito importante. Entretanto, quando a gente olha para o nosso quadro conjuntural e até mesmo estrutural,
nós vemos que é muito difícil controlar-se a inflação, atendendo aquilo que são as bases que o país apresenta. Angola, penso que terá cometido um pequeno deslize na adoção de um regime cambial flutuante. O regime cambial flutuante, ele absorve melhor os choques, tanto internos quanto internacionais, nos contextos econômicos em que os países apresentam uma base produtiva diversificada e, consequentemente, uma estrutura de exportações também um pouco mais diversificada e, portanto, rica em termos de valor agregado. Daí o oposto da nossa realidade. Exatamente, daí que conseguem, portanto, apresentar uma multiplicidade de fontes de arrecadação de divisas internacionais, o que não acontece no caso de Angola. Angola, no contexto atual, deveria, até certo ponto, adotar não necessariamente um regime de câmbio fixo, conforme ocorreu no passado, mas um regime de bandas cambiais em que se pudesse estabelecer uma faixa máxima e mínima de variação cambial, atendendo aquilo que é o balanço de pagamentos do país. No contexto atual, a política monetária em si só, ela é incapaz de combater a inflação pelo seguinte: quando a gente olha para uma economia que está numa situação de lento crescimento, isto significa dizer que apresenta uma demanda relativamente baixa, especificamente vê-se ou seja, uma baixa no que toca à confiança do consumidor e também nos gastos do consumidor. Portanto, não é possível que a política monetária consiga controlar a inflação num contexto em que os indicadores macroeconômicos comportam-se deste modo. Portanto, Angola... E qual deverá ser o caminho? Necessariamente a política cambial. Só a política cambial, no contexto atual, pode controlar a inflação. Daí que é preciso repensar o modelo que nós adotamos, tendo em conta que, sendo um país não industrializado, nós dependemos fundamentalmente das importações não apenas de bens finais, mas também de insumos de produção. Lembrando que a inflação em Angola, ela não é uma inflação apenas ao consumidor, e sim uma inflação também ao produtor, pelo fato de que, além de importarmos bens finais, importamos também insumos de produção para poder se usar na produção doméstica. Daí que o câmbio desempenha um papel fundamental neste processo. Muito bem. Um OGE que também prevê um crescimento económico na ordem dos 4,14% para o próximo ano, acima daquilo que são as previsões do FMI e do Banco Mundial. Como é que chegamos lá, Bongo Manuel? Bem, há vários fatores que estão por trás desse crescimento, dessa perspectiva de crescimento de 4,1%. Dizer que esse crescimento deverá ser influenciado pelo setor não petrolífero, o qual a perspectiva se crescer em torno de 5,2%, e também pelo o setor petrolífero, o qual prevê-se crescer em torno de 1,5%, 1,6%. O setor petrolífero aqui deverá ser, o crescimento desse setor deverá ser influenciado por vários fatores, nomeadamente a entrada em funcionamento de novos poços em alguns blocos, não é? Prevê-se menos paragens nas manutenções, contrariamente aos exercícios anteriores, e para o setor não petrolífero há um conjunto também de setores que deverão concorrer. Paralelamente a isso, há, por exemplo, iniciativas aos quais meu colega do painel, o Jones, referiu, como iniciativas que visam fomentar a atividade produtiva. Falou em concreto dessa linha de crédito de cerca de 15 mil milhões de kwanzas, que é para fomentar a produção a nível das associações e cooperações. Estamos a falar também do investimento público. Mas será suficiente para atingirmos estes 4,16% a 4,14%, como prevê o OGE? Quando nós olhamos para essa perspectiva de crescimento, nós não olhamos para um fator isolado, há um conjunto de fatores. E eu aqui ia apresentar, por exemplo, a questão do investimento público. Investimento público para 2024 prevê-se um crescimento brutal,
a nível do investimento público, que é um dos elementos catalisador, não é, para o crescimento econômico. Fala-se também, por exemplo, a questão da capitalização de vários fundos e empresas, nesse caso, no montante de 833 mil milhões de dólares, que servirão para os fundos em particular, servirão para alavancar a atividade produtiva. Estamos a falar, por exemplo, da disponibilização, da regularização, nesse caso, de dívidas do Estado diante de alguns fornecedores, aqui dívidas certificadas, dívidas comerciais, é cerca de 330 mil milhões de dólares, que vai naturalmente dar alguma liquidez para esses operadores econômico e naturalmente poder também investir. Portanto, estamos aqui a ver um conjunto de medidas que de forma combinada, não isolada, não é? Quer do lado do setor petrolífero, como do lado do setor não petrolífero, irão concorrer para que se alcance esse crescimento de 4,1%, que diga-se que estará em linha, nesse caso, com aquela que é a perspectiva, por exemplo, de crescimento da África subsaariana, apresentada pelo FMI, agora recentemente no World Economic Outlook, que estaria em torno de 4,2%. Portanto, há fatores e premissas fortes, não é, que deverão sustentar essa perspectiva de crescimento. Pedro Costa, olhando para aquilo que são os fatores elencados tanto pelo Bong Manuel como o Jones, concorda com tudo aquilo que foi dito e acredita que nos vão levar aos 4,14% de crescimento da nossa economia? Sim. Se, de fato, o governo concretizar, não é, o cumprimento dessas despesas associadas ao investimento público, é possível. Se nós olharmos para o boom econômico que Angola viveu no período que compreende os anos 2002, quando a guerra termina, até pelo menos 2014, foi um crescimento econômico, portanto, comandado fundamentalmente pelo aquecimento da demanda, e que demanda investimento forte em infraestrutura. Lembrando que estávamos a viver um período de reconstrução nacional. Portanto, aquele crescimento que o país viveu, ele deveu-se fundamentalmente ao forte investimento público, ou seja, ao gasto público em infraestrutura. E no contexto atual? Este crescimento, ou seja, este modelo de crescimento terá esgotado pelo fato de que não houve mecanismos que levassem o país a um processo de mudança estrutural, sobretudo no que toca à mudança tecnológica, que é fundamental para um crescimento no longo prazo. Mas conforme está a se referir aqui no orçamento, se porventura o governo, a partir do ano que vem, conseguir implementar integralmente os gastos em infraestrutura e também no setor social, a demanda angolana deve se enriquecer e, consequentemente, criar um efeito cascata para toda a economia. É claro que existem outros, portanto, fatores que podem, até certo ponto, favorecer, não é, este processo, como também inibir. Aí vamos agora olhar para aquilo que é o ambiente, ou seja, o ecossistema de negócios. É muito importante continuar a fortalecer-se o ambiente de negócios, porque numa economia de mercado, os que fazem, portanto, a economia acontecer são os empresários. E é necessário que, de alguma forma, haja facilidades, tanto na abertura quanto na execução da atividade econômica e também nas situações em que as empresas, portanto, entram em insolvência e, portanto, pretendem fechar-se. Portanto, o fator demanda ele é muito importante para o crescimento no curto prazo, não no longo prazo. Daí que é muito importante este acréscimo, não é, que o governo agora apresenta no orçamento, para poder ampliar-se a demanda em investimento público. Muito bem, vamos continuar a olhar para este crescimento, mas já na segunda parte do nosso debate. O momento agora é para o nosso intervalo. Regresse connosco. Hoje estamos a olhar para a proposta do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano. Até já. O
Uma vez mais, boa noite, bem-vindo à segunda parte do Girassol Debate. Estamos a olhar para a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025. Antes do intervalo, estávamos a olhar para aquilo que prevê a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025, um crescimento de 14,14%. Afonso Malaca, sei que gostava de contribuir, olhando para aquilo que foi aqui dito pelos outros painelistas. Estamos a falar dos 15 mil milhões, que apontam os 15 mil milhões de kwanzas para conceder crédito, que o Executivo vai disponibilizar para a concessão de crédito para o setor produtivo, os 382 mil milhões de kwanzas que o Executivo vai disponibilizar para continuar a regularizar dívidas com empresas e fornecedores que prestaram serviços ao Estado. Considera isto, e outras coisas também foram ditas, considera isto suficiente para alcançarmos estes 4,14% de crescimento na nossa economia? Essa projeção do Executivo dos 4,14% em termos de meta de crescimento prevista, eu penso que é otimista. É otimista e isso é bom. É bom quando o Executivo tem otimismo. Há aqui um fator fundamental. Nós, no ano de 2023, penso, um período homólogo, posso fazer essa comparação, tivemos um crescimento de menos de 1%. No ano de 2024, que é um ano em curso, vamos crescer acima de 2%. Projeções, falava-se teto máximo de 3%, mas hoje fala-se revisto, hoje com a revisão fala-se em 2,6%, 2%, mas só o facto de nós crescermos acima do crescimento de 2023, 2024 vamos ter um crescimento melhor e com uma previsão do ano de 2025 de 4%, significa dizer que nós continuamos aqui numa espiral positiva de crescimento. Isso é bom. O nosso crescimento tem um grande fator que podemos ver agora em termos de informação, que vai ser a informação estatística, porque nós precisamos crescer como país e economia de Angola níveis percentuais que se justifique se compararmos aquilo que é o crescimento populacional. Esses dois fatores são fundamentais. Se nós crescermos qualquer valor percentual e continuamos a ter uma população que cresce muito acima do nosso crescimento econômico, significa dizer que aqui o desafio é bem maior, porque significa dizer que o país não está a produzir riqueza suficiente se temos em conta o crescimento populacional. Mas aqui há aspectos positivos. Disso o colega colocou, por exemplo, no setor da agricultura, em que o Executivo faz um aumento de cerca de 200% em termos de investimento previsto. Agora, no setor das pescas, 1000%, e outros setores que foram aqui ditos são fundamentais para galvanizar e estruturar aquilo que é a tendência positiva de crescimento. Claro que o crescimento de Angola não vai estar alicerçado só para aquilo que são as medidas económicas que o governo de Angola tomar. É claro que os fatores externos são fundamentais. E aqui foi dito já anteriormente pelo colega, por exemplo, da questão do petróleo. O petróleo é uma faca de dois gumes, porque o petróleo, do mesmo jeito que nós, com a entrada do novo presidente americano, que vai tomar posse no ano de 2025, pode ocorrer aspectos positivos, porque os republicanos realmente são muito mais pela economia liberal. Tem outros fatores, das guerras a nível internacional, que criam um choque. Nós sabemos hoje que, em termos de geopolítica, se Israel ataca o Irão, pode mudar automaticamente o cenário a nível internacional. Significa dizer que qualquer pressuposto que o governo de Angola tomar em termos de medida macroeconómica, em termos de medidas económicas, micro, concernente ao crescimento ou não da economia de Angola, tem que estar sempre alicerçado a esta visão geopolítica do mundo e com realismo. Agora, nós temos aqui estes desafios têm que ser discutidos. E a questão fundamental, por exemplo, no nosso caso aqui, é que nos momentos em que nós tivermos diferenciais financeiros suficientes, nós temos que investir. Investir não só em infraestruturas, não só no setor social, mas fazer a distribuição equitativa dos valores de formas a permitir que os setores da nossa economia, eles por si só sejam alavancados no sentido de permitir com que o crescimento seja estrutural. Porque o grande desafio que nós temos, e foi dito também pelo colega aqui, é que nós não conseguimos ter, por exemplo, sustentação em termos de política cambial, porque nós somos muito dependentes de importação. E aqui há um fator fundamental. E porque estamos a olhar para o petróleo, hoje foi preparado na base de um preço de petróleo de $70 e de uma produção petrolífera de
98 mil barris dia e consente um déficit orçamental de 1,65% do PIB para impulsionar o crescimento do PIB previsto em, como já fizemos referência, 4,1%, mas reforçado quando comparado com as projeções deste ano na ordem de 3,3%. A Bolsa de Londres fechou na última sexta-feira com o preço de $73. O preço médio internacional do petróleo é de $75. Hoje está alto e estava aqui há instantes a falar da questão das guerras no Médio Oriente, Rússia, Ucrânia. Olhando para este cenário macroeconómico, acham que este preço médio fixado no OGE se vai manter? Aqui, a questão do preço, mas antes, deixa-me só complementar o que o colega aqui disse. Primeiro, 2023, não é? Tivemos um crescimento positivo e foi um crescimento de 1%. O ano 2023. 0,9%. Sim, tecnicamente 1%. 1%. Sim. 0,9%. 2024, a perspectiva de crescimento era de 2,8%. No entanto, prevê-se que a economia venha a crescer 3,3%. Prevê-se que venha a crescer 3,3%. FMI reviu em baixo. O FMI reviu em baixo. Pronto. 2,6%. Essa previsão de 3,3% é uma previsão atualizada. Okay. É atualizada de outubro. Quer dizer, a mais atualizada que nós temos é de 3,3%. E isso em função também daquilo que foram as publicações do INE, das contas nacionais, do primeiro e segundo trimestre, onde claramente notou-se que o crescimento observado nestes dois períodos foi muito acima daquilo que inicialmente se perspectivava. Fora outros elementos, aqui também o setor petrolífero, o qual previa-se uma produção mais baixa de 1.060.000 barris, não é? A média diária, mas a produção deverá estar aí em 1.080 e poucos mil barris por dia. Portanto, como se vê, não é? A perspectiva de crescimento da economia para este exercício econômico está acima daquilo que foi projetado em sede do OGE. E a questão do barril de petróleo? A questão do barril de petróleo, o que acontece é que a definição do preço de referência do petróleo para hoje é 2024, não é? Não é tomada em função apenas daquilo que é a perspectiva do mercado hoje, mas é em função da perspectiva futura do mercado. Tanto é que para esse exercício econômico perspectiva-se um preço de petróleo acima do OGE. E do hoje é 2024. Para hoje é 2025, foram tomadas em consideração previsões, por exemplo, de várias instituições internacionais de renome. Por exemplo, a Agência Americana Internacional de Energia prevê um preço do petróleo para 2025 de $85 por barril. O Barclays Bank prevê um preço também de 85. O próprio FMI, no seu recente relatório do World Economic Outlook, prevê um preço de 72%. Portanto, há um conjunto de instituições que prevê, inclusive, todos eles prevêem um preço acima daquilo que é a previsão de hoje a 2025. E mais, se nós olharmos para a previsão do preço do petróleo versus a realização do preço do petróleo dos últimos 4 ou 5 anos, se fizerem esse exercício, vão constatar que o preço de referência do OGE 2020, dos OGEs desses últimos exercícios, não é? Fora o OGE, fora 2020 que tivemos a Covid, mesmo quando tivemos a Covid em 2020, fez uma revisão do preço, e o preço acho que inicial era de 59, se não tem erro, fez a revisão, ficou para 33, mas o preço médio foi acima desses 33. De lá para cá, o preço do petróleo tem estado sempre acima daquilo que é a previsão do OGE, o que significa mas nós temos um contexto incerto, não é? Nada é dado como certo. Então, as previsões, tanto as instituições angolanas, em sede de preparação do OGE, tiveram que usar recursos, há várias técnicas para fazerem previsões do preço do petróleo, como todas as outras instituições. Por exemplo, 2020, quem contava com a pandemia da Covid? Todos os países que são produtoras de petróleo e importadoras de petróleo não contavam com aquele choque que pudesse desencadear um efeito tremendo na estrutura de custo da energia. Vamos olhar agora para as garantias soberanas. Elas já estão fixadas em 1,46 bilhões.
para apoiar projetos privados que impulsionem a diversificação económica com realce para a segurança alimentar. Isto é bom porque o Governo garante pagar caso o empresário falhe, mas se não pagar é o Estado que fica endividado. Será que esta é a melhor forma de apoio aos empresários, Pedro Quassi? A melhor forma, ou seja, para se determinar se é a melhor forma ou não de apoio ao setor privado, temos que olhar para aquilo que é o estágio em que o país se encontra na escala de desenvolvimento produtivo. Nas condições iniciais de Angola, é sim muito importante que o Estado assuma determinados, portanto, riscos. O Estado desempenha um papel muito importante, portanto, ou seja, é o principal indutor de desenvolvimento, em que pese as pessoas que têm uma visão liberal, recusem aceitar isto. Isto é muito importante porque gera confiança. A economia de mercado trabalha com um pressuposto fundamental, expectativa. E a expectativa está fortemente ancorada à confiança que o empresário, o sistema financeiro, vai ter, portanto, com relação aos agentes econômicos. E é muito importante que nas condições iniciais de Angola, em termos não só de seu grau de desenvolvimento produtivo, mas também do desenvolvimento do sistema financeiro, é muito importante que o Estado se apresente como fiador de determinados riscos. Agora, há um aspecto muito importante quando a gente fala de crescimento econômico e que dificilmente é discutido em Angola, é preciso não olhar-se somente para o financiamento do lado da oferta da economia. É necessário também criar-se mecanismos que possam financiar o lado da demanda, que é fundamental. Por exemplo, em Angola, o modelo de consumo baseia-se no pronto pagamento, tanto à vista quanto no cartão de débito. Isto é um sinal de que a economia, do ponto de vista do seu dinamismo, não é muito, ou seja, não funciona. O dinamismo econômico é muito fraco. É muito importante que se criem mecanismos que possam facilitar a geração de cartões de créditos. Ou seja, lá fora, por exemplo, é muito difícil uma pessoa comprar um carro a pronto pagamento. É muito difícil uma pessoa nos países um pouco mais avançados, e não necessariamente países de renda média alta, portanto desenvolvidos, mas também em alguns países em desenvolvimento de renda média, de renda média, não é? É muito difícil a pessoa, por exemplo, comprar um telefone tudo a pronto pagamento. Pode-se financiar isto com cartões de crédito. Já em Angola, tudo paga-se ou em dinheiro vivo ou em cartão de crédito. E isto, cartão portanto... de débito, no caso. De débito, perdão. Obrigado. E isto reprime a demanda. A demanda é um fator fundamental para o crescimento de qualquer sociedade no curto e médio prazo. Claro que quando entramos no domínio de longo prazo e muito longo prazo, aí entram outros fatores estruturais, não é? No caso, inovação tecnológica e por aí fora, que vão, portanto, determinar este processo. Esta portanto, também é a sua visão. Sim, sim. É muito importante, além do financiamento do lado da oferta da economia, criar também mecanismos que possam financiar, facilitar o consumo nesta perspectiva de linhas de crédito. Esta também é a sua visão, Afonso Malaca. Eu penso, é preciso nós termos atenção que, eu vi há um tempo atrás, a ministra disse isso, mas aquilo era para todos nós, do topo à base. Nós temos problemas de confiança, a economia funciona com confiança. Quando fala dos cartões de crédito, cartão de crédito é confiança. Nós temos problemas de endereço, nós não sabemos onde é que a pessoa vive, como é que o banco vai financiar. Nós temos aqui problemas estruturais da nossa economia, que não são só os economistas que têm que discutir os engenheiros, têm que discutir os sociólogos, porque tudo isso depois é que permite com que a economia funcione. Certamente. Não é possível alguém financiar uma pessoa que hoje pode mudar de morada e amanhã não consegue sequer ir buscar o dinheiro que emprestou em termos de cartão de crédito. Isto é confiança. A economia funciona com confiança. Quando nós olhamos para as bolsas de valores, os mercados, é tudo confiança. Agora, esses pressupostos são fundamentais e imperam negativamente para o nosso sucesso econômico. Nós temos distorções, e o termo técnico mais acertado, nós temos muitas distorções na nossa economia. Elas precisam de ser acauteladas. Por exemplo, tudo o que nós estamos a falar aqui sobre o Orçamento Geral do Estado vai no sentido de que as distorções que nós temos hoje na nossa economia, se não forem trabalhadas, elas vão sempre imperar negativamente e condicionar o próprio sucesso da execução do orçamento. Há um aspecto aqui que eu fui dizendo desde o princípio. Nós não podemos ter um Orçamento Geral do Estado em que nós programamos, por exemplo, que nós vamos gastar para o setor da saúde 1 milhão de kwanzas e no fim nós gastamos 100 milhões de kwanzas. Significa dizer que em termos de
resultado, nós não vamos ter o mesmo resultado. E nós temos esse problema também no orçamento. Não basta ele ser aprovado muitas vezes a nível da Assembleia Nacional, a sua execução é fundamental. A sua execução em pleno. Significa dizer que quando nós estivemos a executar o orçamento, aqui estão os técnicos do orçamento, eles também só fazem programação. Na execução, penso que o Ministério das Finanças já tem a ver com o Tesouro e outras áreas que têm a obrigação de pagar e outras coisas mais. Mas é importante que essas outras áreas e os departamentos ministeriais executam maioritariamente aquilo que programaram. E falando na questão da execução do Orçamento Geral do Estado, o setor social leva a maior fatia, 21,57% das despesas total do OGE. A taxa de execução do orçamento para educação e saúde nunca estão acima das despesas fixadas. Por exemplo, os dados do relatório de execução deste ano, até ao segundo trimestre, era apenas 41% para o setor social, quando na defesa e segurança já era 65%. Olhando para estas disparidades entre o que é orçamentado e o que é executado, onde é que está a falha, Jones? Obrigado, Iracelma. Pronto, de facto, a execução do orçamento é fundamental para a concretização das metas do orçamento, para o qual foi o orçamento programado. E neste orçamento, nós assistimos ao longo do primeiro semestre, uma execução do setor social de 20% no primeiro trimestre e 21% no segundo trimestre. Portanto, estamos a falar de 41% que me referiu. Bom, ainda temos 2 trimestres por concluir o ano. E já estamos na reta final. Estamos na reta final. A execução do terceiro trimestre ainda não foi publicado, será publicado. E temos estado ativamente a acompanhar a execução do setor social, sobretudo, no sentido de garantir que tenhamos níveis de execução superiores àqueles que temos observado. Fez aqui uma comparação com a execução que se verifica no setor da defesa. Prontos. Por um lado, é importante ver que o setor social tem um peso relativamente superior quando comparamos com o setor da defesa e segurança. Estamos a falar de um setor que tem, em 2024, cerca de 4 bilhões de kwanzas, comparativamente ao setor de defesa e segurança. E quando olhamos para as alocações financeiras que vão sendo disponibilizadas, naturalmente, o peso que cada um tem sobre o orçamento tem algum efeito. Mas também aqui é importante referir a questão das fontes que financiam diferentes projetos, não é? Nós assistimos ao longo do presente exercício um aperto das condições de liquidez no mercado, não é? E grande parte dos projetos que nós temos no setor de saúde são projetos, de certa forma, financiados. Prontos. Podemos acelerar a execução? Podemos. Mas aqui é importante garantir o controlo da sustentabilidade da dívida pública, a taxa de juros sustentáveis. Portanto, estamos no segundo trimestre, falta o terceiro e o quarto trimestre, naturalmente teremos uma execução superior a 50%, conforme o meu colega do painel referiu. Já estamos em 41%, penso que faltam 2 trimestres, estaremos acima ou perto, pelo menos, dos 80%. O Governo está a prever um aumento de 25% dos salários na função pública. Isto vai mesmo compensar a perda do poder de compra dos trabalhadores da função pública? Bongo Manuel, onde é que se vai pagar as verbas para o aumento salarial? Bem, as fontes são conhecidas, né, para financiar as despesas. E aqui, em particular, despesas com salário, o expectável não é que sejam financiadas com as nossas receitas fiscais, não é? Os impostos petrolíferos e não petrolíferos são esses recursos que vão ser usados para financiar essas despesas. E, naturalmente, o que se perspectiva é mitigar, nesse caso, a perda do poder de compras, não é?
dos funcionários públicos, que por sua vez essa iniciativa vai concorrer com que eles participem cada vez mais na demanda, porque aumentando esse rendimento nominal, não é? E olhando também para aquilo que é inflação, pelo menos para este período, nós estamos a nos referir a um aumento real do salário da função pública, e com esse aumento, um aumento real positivo, ou seja, se nós olharmos para a perspectiva de inflação versus a taxa que se tem presente do aumento do salário nominal da função pública, vê-se que o aumento nominal do salário da função pública é positivo, e espera-se que tenha um impacto positivo, quer por via de maior consumo, não é? Aumentando assim a demanda e estimulando naturalmente o concorrente, nesse caso, para o crescimento econômico. Lembrando sempre que há várias iniciativas, nesse caso de nós termos um crescimento econômico cada vez mais liderado pelo setor privado, mas reconhecemos ainda que a função pública ainda é o maior empregador, ou seja, esse aumento de facto vai concorrer para estimular a demanda, pelo facto, primeiro, de ser um aumento real, né, positivo, e pelos impactos que isso tem, quer no consumo das populações. Afonso Malaca, acha que estes 25% de aumento salarial da função pública vai ser suficiente para devolver o poder de compra aos funcionários da função pública? Em termos de medidas económicas, eu penso que já desde este ano o Executivo vai fazendo questão de cada vez mais mitigar aquilo que é o efeito da perda de poder de compra das famílias, principalmente dos funcionários públicos. E foi dito já aqui, muitas medidas foram tomadas. Esta dos 25 mil kwanzas, que vai ser mais um acréscimo, é importante. Mas é também muito importante nós termos consciência que a inflação corrói qualquer economia. Uma economia que tem pressupostos inflacionários muito altos é nefástico para aquilo que é a sobrevivência, porque há aqui dois efeitos que são fundamentais em economia: procura e oferta. Se as pessoas não têm poder de compra, claro que vão consumir muito menos. E se consumirem muito menos, as empresas também vão ter dificuldades de produzir, e mesmo que produzir, não vão encontrar aquilo que são os seus consumidores finais, que são fundamentais para gerar o ciclo normal de uma economia. Agora, é importante que o próprio Executivo dê sinais. Esses sinais que o Executivo vai dando agora com o aumento de 25 mil kwanzas não vai resolver. 25%. 25% no caso, desculpa. 25% não vai resolver. Vai diminuir um bocadinho aquilo que é o poder de compra das famílias, vai criar algum efeito, mas logo a seguir temos um outro efeito que normalmente em economias como a nossa acontece. A especulação por parte daqueles que, no final das contas, têm a obrigação de colocar os produtos finais, também, porque esses que acontece? E isto aqui é economia real, isto aqui não é utópico. Normalmente, a nossa mamã zungueira, aquelas pessoas que vendem nos mercados, e nós aqui ainda temos muita informalidade, e mesmo aqueles que são empresários de forma oficial, mas que são especuladores, eles esperam os momentos mais das falhas, muitas vezes, de fiscalização, para colocarem preços, muitas vezes, que não são os mais competitivos. Aqui tem que existir medidas logo a seguir que devem ajudar o próprio Executivo a colmatar isso. E penso que algumas foram ditas aqui, que é fortalecer cada vez mais o setor produtivo, assegurando, por exemplo, a questão da segurança alimentar, que é fundamental. E muito do nosso problema hoje inflacionário, do poder de compra, é muito, às vezes, por questões de alimentação. Parte destes produtos, porque são importados, parte destes produtos podiam ser produzidos aqui. Isso significa dizer que todas as medidas econômicas que o Executivo for tomando, que na expectativa de ter sucesso, o Executivo tem que ter duas coisas: toma a medida, fiscaliza, acompanha, para depois poder ver o efeito, e assim, num curto espaço de tempo, nós podemos ter uma economia muito mais funcional em termos de efeito, porque só o aumento de 25% por si só não resolve o problema. Ele sim, num curto espaço de tempo, cria algum efeito positivo por parte de quem vai receber esse aumento, mas com o tempo pode viver outras dificuldades, porque o empresário, reitero, quem vende os produtos também vai tentar criar aqui um outro efeito, que é colocar algum aumento no seu preço para depois também obter maior lucro. O que significa dizer que se eu tive um aumento de 25%,
e hoje teve um efeito, daqui a 2 dias, quando o produto que eu vou comprar também aumentou, significa dizer que eu posso voltar na mesma estaca ou o efeito é muito menor. Estes são os grandes desafios da nossa economia real que nós vivemos todos os dias. Agora, é preciso aqui os pressupostos econômicos funcionarem, é preciso aqui nós continuarmos a incentivar a produção nacional, que é fundamental, é preciso aqui que os distintos programas que o próprio Executivo colocou neste Orçamento Geral do Estado funcionam com fiscalização e sempre que se justificar podem ser redimensionados em termos de política para que cumpram aquilo que são o seu verdadeiro efeito. E sobre a questão de acesso à habitação, por exemplo, que também isto está relacionado com o setor social, também é chamada aqui neste Orçamento Geral do Estado. Pedro Quasser. Sim, a questão associada à habitação é muito importante porque está relacionada fundamentalmente à própria qualidade de vida das pessoas, não é? Nós em Angola temos um problema muito grande de acesso à habitação justamente pelo fato de sermos ainda uma economia de renda média-baixa. Daí que é muito difícil em Angola financiar-se um apartamento, uma casa apenas com o salário que as pessoas oferem. Portanto, é preciso fortalecer os programas do governo, que já existem, na verdade. Não é? O governo angolano tem empreendido um conjunto de esforços no sentido de poder mitigar esta questão. Agora, é necessário, de tempo em tempo, conforme referenciado pelo colega, não é? Que se vai fiscalizando esses programas, avaliando em que medida, desde a sua implementação até o momento, surtiu efeito desejado, não é? Planejado, e poder ampliar-se ou até mesmo fortalecer, aprofundando o acesso cada vez mais da população a essas medidas. Agora, há um elemento que nós precisamos ter em conta, e quando a gente fala do Orçamento Geral do Estado, abrange uma multiplicidade de fenômenos que muitas das vezes não conseguimos abordar justamente num programa pelo fato de o tempo ser pouco. Falava-se fundamentalmente da questão, quando levantei a questão associada, por exemplo, ao financiamento do lado da demanda, não é? O colega falou muito bem da questão associada, da confiança por parte dos bancos ao consumidor. Temos um problema muito sério do endereço em Angola. E ainda falando agora da questão da habitação, é muito importante que, de alguma forma, não que se pare, mas que se fiscalize melhor o processo de autoconstrução dirigida. Porque é justamente isso que acaba por criar todo um emaranhado, não é? De construções desordenadas, o que também tem implicações muito significativas na economia. Quando a gente fala, por exemplo, de uma economia moderna, o setor de serviços e do comércio desempenha um papel muito importante. Hoje em dia, o comércio não se faz somente por lojas físicas, e sim também por lojas online, em que a pessoa pode comprar, no mundo afora acontece muito isso, não é pela internet. Mas e internamente é seguro? Internamente, nós temos a registrar muitas justamente pelo que o colega disse, nós temos um problema de endereço. Isto acontece porque temos um problema associado ao uso e ocupação de solo. Não existe um projeto diretor que possa parcelar o solo de modo a definir ruas. Isto é muito importante. Isto também tem reflexos significativos naquilo que é a atividade econômica de uma economia fundamentalmente moderna. Portanto, é muito importante. Os programas já existem, penso eu, são vários, não é? Agora, é necessário que sejam reformulados, não é? E que se possa potenciá-los para que a população possa ter acesso à habitação construída por especialistas, para que se evite esses problemas que nós vamos tendo ao nível estrutural. Na área da educação, destaca aqui para o reforço do programa de merenda escolar, com recursos avaliados em 450 mil milhões de kwanzas, só para merenda escolar. Isto é uma dotação que acompanhamos em quase todos os orçamentos geral do Estado, olhando para a realidade. Para esta realidade, o que é preciso fazer para que as crianças realmente possam beneficiar deste programa de merenda escolar, Jones? Obrigado, Iracelma. Se me permitir, antes de responder concretamente essa questão da merenda escolar, vou ser breve, queria só aqui complementar um dado importante sobre a questão do 25% que referiu, se é suficiente. Não é? E eu queria aqui, na verdade, adicionar que, de facto, não é suficiente, né, conforme o meu colega aqui referiu. Temos, ao longo dos últimos anos, a tentar reduzir faseadamente, não é, a perda de poder de compra que os agentes econômicos foram, sobretudo os funcionários públicos, foram perdendo ao longo do tempo. E aqui, além de 25% que o próprio orçamento prevê, nós também, o Executivo prevê também o asseguramento da manutenção da isenção do IRT
aos salários que até então são de 100 mil kwanzas. Portanto, mantém-se essa isenção. Além disso, para os contribuintes do grupo C, com volume de faturação que não excede 10 milhões de kwanzas, também é uma redução da carga fiscal de 25% para 10%. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que, na verdade, vão permitir, de certa forma, também repor o poder de compra dos agentes econômicos. Indo concretamente à questão da merenda escolar. Hoje por hoje, a merenda escolar, cada administração municipal tem direito a cerca de 3 milhões de kwanzas mês no âmbito do programa de merenda escolar. Portanto, são verbas, comparativamente aos orçamentos passados, são verbas muito baixas. E pela primeira vez no Orçamento Geral do Estado para 2025, nós temos uma reestruturação deste programa. Já não vai se chamar Programa de Merenda Escolar, mas sim Programa de Alimentação Escolar. O que é que muda? Muda, concretamente, o reforço da dotação orçamental. Estamos a falar de um orçamento que sai de 3 milhões de kwanzas por administração municipal para 450 milhões de kwanzas anual. E se dividirmos isso pelas 164 administrações municipais ou 326 agora com a nova divisão política administrativa, é superior aos 3 milhões de kwanzas mensais que nós atribuímos hoje. Portanto, há aqui esse forte compromisso do Executivo de garantir mais acesso dos alunos, das crianças, à merenda escolar. Portanto, há também aqui uma preocupação do próprio Executivo na reestruturação desse programa quanto à questão das metas, que vem sendo debatido há algum tempo, de que volta e meia nós definimos o orçamento deste programa, mas sem, de facto, um ponto de partida, onde é que nós queremos chegar em termos de acesso com as crianças que vão ter acesso a essa merenda escolar. Portanto, o programa está a ser desenhado pelo Ministério da Economia e Planeamento, em parceria, naturalmente, com outros departamentos ministeriais, com contribuições de governos provinciais, no sentido de garantir que este programa seja o mais inclusivo possível, o quadro nutricional deste programa seja de acordo com as localidades, de acordo com as características de cada localidade e assim responder à preocupação da merenda escolar que se vive no país. Muito bem, John. No início deste debate eu disse que a proposta do Orçamento Geral do Estado começa a ser discutida já a partir, ou vai à discussão e aprovação na Generalidade no dia 14, isto na próxima quinta-feira. O que é que se pode esperar destas discussões? Acham que será consensual, olhando para aquilo que é a proposta? Começo por si, Mbongo Manuel. Bem, o que eu acho é que as premissas que devem nortear as discussões do Orçamento Geral do Estado a nível do Parlamento, não é, devem ser premissas objetivas, não é, tendo presente sempre vários fatores que tiveram na base da elaboração do Orçamento Geral do Estado. É um orçamento, digamos que não resolve todos os problemas do país, que são inúmeros, não é? Mas é um orçamento possível, que visa, nesse caso, concorrer para a melhoria das condições de vida dos angolanos, por via da promoção do crescimento econômico, e não apenas o crescimento econômico, mas o crescimento econômico inclusivo. Esses elementos todos que foram aqui avançados, não é, demonstram claramente que há necessidade não só de crescimento econômico, mas crescimento econômico inclusivo. Muito e aqui, ainda bem que toco nesse ponto, já para rebater, exatamente. Mas já para concluir, mesmo já não temos tanto tempo. Nós, fala-se, portanto, que temos que ter um crescimento superior à população, não é? Que é chamado de crescimento, o crescimento sustentável, ou seja, o nosso crescimento tem que estar acima do crescimento da população. A primeira condição é que nós temos que crescer, e nós conhecemos antecedentes de recessão econômica sucessiva que a nossa economia teve. Não é? Então, primeiro é fazer o shift para o crescimento. O segundo momento é fazer com que esse crescimento seja um crescimento superior à taxa de crescimento anual da população. Muito bem, Bongo.
Afonso Malaca, a discussão da proposta do Orçamento Geral do Estado na Assembleia Nacional, já nesta quinta-feira. Temos estado a acompanhar nos últimos tempos, os orçamentos normalmente são aprovados, na maior parte das vezes, pelo MPLA, com a abstenção de outros partidos da oposição. O que é que se pode esperar deste OGE, desta proposta que temos atualmente? Realmente, o que disse tem sido praxe. Mas era importante que os deputados passassem a discutir mais aspectos técnicos. Eu vejo que, em muitos casos, os orçamentos não são discutidos na profundidade tecnicamente, tanto de um lado quanto do outro. E isso era importante que fosse discutido de forma técnica. Olhar rúbrica por rúbrica, a execução do anterior e principalmente aquilo que são as recomendações muitas vezes deixadas pelo Tribunal de Contas e pelas outras entidades que deixam muitas vezes recomendações que são fundamentais para que no orçamento seguinte não se cometam... Está a dizer que os partidos normalmente não colaboram com a proposta? Não, o que eu estou a dizer é que tanto o partido que sustenta o governo como os partidos da oposição, por vezes, a discussão é muito mais vocacionada no âmbito político do que no âmbito técnico. E aqui nós perdemos uma grande oportunidade de se discutir mais questões técnicas e essas questões técnicas é que definem realmente o país. Muito bem. Quando nós olhamos muito para a questão política, por vezes há mais tendência de cada um defender a sua dama. Eu gostaria que defendesse mais realismo daquilo que nós precisamos em termos orçamentais. Pedro Cossa. Bem, eu penso que a discussão técnica ao nível do Parlamento, ela existe, no entanto, existe na comissão especializada, que cuida, portanto, de questões associadas ao orçamento e da economia no seu todo. Agora, quando o documento vai ao plenário, aí a história muda, não é? Porque é um jogo político e aí a discussão necessariamente tenderá a ser sempre uma discussão política, atendendo aquilo que são os interesses, não é, de cada legenda partidária. Agora, é claro que, independentemente do que cada partido, portanto, projeta, não é, para o seu espaço político, espera-se sempre que haja consenso naquilo que são as questões fundamentais do país, independentemente da ideologia que rege, portanto, cada legenda partidária. E acredito que, ao nível da comissão especializada, poderá-se discutir isso de maneira mais aprofundada e técnica, e no Parlamento, ou seja, na Assembleia, ou seja, na plenária, não é? A discussão poderá ser também um pouco mais aprofundada e esperemos que haja consenso. Jones Dembo, já para encerrar. Tal como nos orçamentos... Expectativa à volta daquilo que poderá ser a discussão e votação na generalidade da proposta do OGE agora na quinta-feira na Assembleia Nacional. Certo. Tal como nos orçamentos anteriores, a expectativa é que este orçamento, da forma como entrou, saia um orçamento diferente, naturalmente, com as possíveis recomendações de melhoria, como tem sido observado nos últimos orçamentos, e esperamos que os deputados, de facto, olhem para essa proposta com uma apreciação técnica, conforme o nosso colega aqui referiu, dando uma maior atenção à orçamentação da nova visão política administrativa que nós trazemos no orçamento. Queremos que este orçamento, da forma como entrou, em termos de contribuição por parte dos deputados, seja um orçamento diferente, naturalmente, visando sempre a melhoria daquilo que são o alcance das metas do Programa Nacional de Desenvolvimento. Muito bem. Vou agradecer a presença de todos neste debate. Jones Dembo, chefe do Departamento de Política, Normas e Processamento Orçamental da Direção Nacional do Orçamento do Estado. Mbongo Manuel, técnico sénior da Direção Nacional do Orçamento do Estado. Pedro Coassa, economista, e Afonso Malaca. Assim que nos acompanham, obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos numa outra oportunidade. Boa noite.